E aí, pessoal, estamos de volta com mais um roteiro, dessa vez o roteiro número 6, onde iremos falar sobre equações do primeiro e segundo grau. Essa matéria cai bastante na prova da Liberato e também em vários concursos. Então, se você tem alguma dúvida, fique atento, porque nesse roteiro a gente vai pegar toda essa matéria no contexto, nas dificuldades que vem sendo cobrada pela Liberato. E tenho certeza que você não vai ter mais nenhuma dúvida quando acabar esse roteiro aqui, tá? Se tiver, me escreve. Então, sem mais enrolação, vamos começar? Muito bem, pessoal, vamos falar sobre as equações. Vamos começar com a equação do primeiro grau. O que vem a ser uma equação do primeiro grau? Ela possui apenas uma resposta, porque eu tenho a minha incógnita x elevado ao expoente 1. O que diferencia da equação do segundo grau é que na equação do segundo grau, a gente vai ver agora aqui depois na sequência, você pode ter até duas raízes, duas respostas. A gente chama de raiz a resposta de uma equação. Vamos então ver, primeiramente, como a gente vai resolver uma equação do primeiro grau. Tá? Ela tem um formato padrão, tá? Que você vai encontrar em toda equação do primeiro grau, que é a seguinte: ax mais b igual a zero. Tá? Com base nesse formato, que você vai entender esse formato, é que você vai fazer as operações para poder encontrar o valor de x. Como assim? Vamos seguir aqui pelo roteiro, tá? Temos que, para resolver uma equação, precisamos isolar o x. O que é isolar o x? Se eu quero saber o x, tudo que não é x, eu vou jogar para um lado. O que vai ficar à esquerda é o x, que vai ser igual àquela expressão que a gente colocou do lado direito. Tá? Normalmente, do lado direito que a gente costuma utilizar. Então, vamos pegar aqui como exemplo. Tá? Temos aqui a equação 3x mais 5 igual a 17. Repara que o formato é igual. Você comparando um aqui com o outro, comparando esse com esse aqui, você vai ver quem é o meu A. Meu A é o 3, está na posição ali na frente do x. Quem é o meu B? Meu B é o 5. Ah, mas e o 0? Aqui é 17, porque você vai fazer uma operação que você pode colocar o 17 para cá, tá? E aqui ficaria 0, mas não se preocupa com isso. Vamos entender como que funciona aqui a resolução. A primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer é passar, né, quem não tem x para o lado direito. Então, olha só, eu aqui tenho 3x mais 5 igual a 17. Tá? Eu vou jogar, aqui eu tenho 5 positivo. E um detalhe importante, repara que a operação que junta, que une, né, o 3x e o 5 é uma operação de soma. Então, quando eu jogo o 5 para lá, eu tenho que jogar com a operação inversa. Qual a operação inversa à soma? Inversa da soma é a subtração. Então, eu vou pegar esse mais 5 e jogo para cá. Quando eu jogo para cá, eu inverto o sinal dele. Se ele estava mais 5, ele vai para lá como menos 5. Tá? Então, fiquei com 3x igual... Agora, eu vou ter aqui, ó, 17 menos 5. Quanto que dá isso aí? Dá 12, né? 17 menos 5 igual a 12. Então, eu tenho aqui 3x igual a 12. Agora, observa o seguinte. Eu aqui tenho o x, ele aqui estava sendo, o 3x estava sendo somado, né? Então, a operação inversa da soma é subtração. Joguei o 5 para lá, inverti o sinal do 5. Que eu estou invertendo, na verdade, a operação de soma para subtração. Aqui no caso, eu tenho 3x igual a 12. Eu vou jogar esse 3 para lá, eu tenho que isolar o x. Tá? Só que o 3 aqui, ele não está nem somando nem subtraindo, ele está multiplicando. Então, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, esse 3 passa para cá, dividindo. Operação inversa. X é igual, agora eu vou ter 12, que estava aqui do lado direito, sobre o 3, que vai ser igual a 4, que é a resposta da minha equação. Tá bom? Detalhe importante, você inverte a operação. Aqui alguém podia se perguntar assim, pô, você colocou o 5 para lá e ficou menos 5, porque o 5 aqui era positivo. E o 3? O 3 aqui é positivo. Ele não teria que ir para lá com sinal de menos? Não. Eu estou invertendo a operação. Na soma é subtração, por isso que eu inverto o sinal. Aqui no produto, ele vai ser invertida a operação para divisão. Então, é isso que você tem que pensar. Você só vai inverter o sinal quando for soma ou subtração. Você vai ter que inverter quando passar para o lado direito. Tá certo?
Vamos seguir aqui. A gente também tem uma outra forma que esse tipo de conteúdo é pedido em prova. Eles vão te dar um problema, vão dizer a idade de um pai, de um filho, o número de frutas que tem numa cesta, o número de bananas é o dobro do número de maçãs, por exemplo. Então, com base nesse enunciado, você então vai ter que montar a equação. Depois que você monta a equação, você resolve, como a gente viu no item anterior, e acha a resposta. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Ele fala o seguinte: a soma das idades de um pai e seu filho totalizam 50 anos. Vamos marcar aqui isso dados que são importantes para a resolução. Olha só, a soma das idades de um pai e seu filho. Então, peguei a idade do pai, somei com a idade do filho. Obtive quanto? 50 anos. Ele fala que a idade do pai é 4 vezes a do filho. Então, ele quer que se calcule a diferença entre as idades, tá bom? Pessoal, vamos ver então aqui. Vou chamar, ele fala que a idade do pai é 4 vezes a do filho. Eu não sei quanto vale nenhum nem outro, mas eu vou dizer que a do filho é igual a x, tá? Não sei qual é, vou chamar de x. O pai é 4 vezes a do filho. Então, se o filho é x, quanto vai ser o pai? O pai vai ser 4x. Então, vou montar aqui a minha expressão, 4x mais x. 4x mais x é igual a quanto? A 50, tá? Que ele fala aqui no começo da questão. Agora é bem fácil, né? Vou montar aqui a minha equação, 4x mais x é igual a 50. Isso aqui vai ser igual a 5x. O 5 está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 50 por 5, que vai ser igual a 10. Então, o x não é o filho? É o filho. Então, o filho tem 10 anos, tá? E o pai tem quanto? O pai tem 4x. O pai tem 40 anos, tá? Ele quer saber a diferença. A diferença é 40 menos 10, que vai dar 30 anos, que é a resposta da nossa questão. Até aí, eu acredito que a maioria das pessoas está bem tranquilo com essa questão de equação de problemas, né? E reforçando só aquela dica que eu já dou em todos os roteiros, né? Essa matéria, então, principalmente essa matéria de equações, ela requer muita prática, muita prática. Então, coloquei bastante exercício na folha de exercício de vocês, tá? Bastante questões ali. E, além dessas questões, vocês devem buscar mais ainda pela internet, tá? Quem tem dificuldade, faça, porque é fundamental para o seu aprendizado. Vamos seguir agora com a equação do segundo grau, tá? A gente tem, pessoal, duas maneiras de resolver a equação do segundo grau. A primeira dela é utilizando a clássica fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, vamos recordar então aqui. A fórmula de Bhaskara, ela vai te dar as raízes de uma equação do segundo grau através da seguinte expressão: x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Essa expressão que tem aqui no meio, olha, b2 menos 4ac, a gente chama de discriminante da equação. Como a Liberato não vem pedindo esse conteúdo, eu, por hora, estou deixando ele de fora desse roteiro. Se mais à frente a gente se deparar com questões um pouquinho mais complicadas, né? Um pouquinho mais elaboradas, e que seja necessário, então volto a abordar. Mas, por hora, não se preocupe com isso, tá certo? Apenas saiba que a fórmula para você resolver a equação é essa aqui. Essa questão que eu falei ainda há pouco, só para você não ficar sem informação, da discriminante, ela é relevante quando você pega uma questão envolvendo alguma coisa como, olha, qual o valor de A ou de B, tal, para que a equação tenha raízes reais, ou raízes imaginárias, que não sejam raízes racionais. Então, você trabalha dentro desse radical aqui, mas eu não vou falar disso agora, tá bom? Só para você saber que existe isso. Vamos lá, vamos resolver então aqui essa equação através da fórmula de Bhaskara. A primeira coisa que você vai fazer, tá, é o seguinte: você vai identificar nessa equação aqui dada quem é o teu A, quem é o teu B e quem é o teu C, porque depois você vai substituir. E um detalhe importante: no último roteiro a gente falou sobre um assunto chamado valor numérico, lembra disso?
você tinha uma expressão, então você tinha ali os números, bastava você substituir e encontrar o valor. Isso aqui é um exemplo claro de valor numérico. Eu tenho aqui uma expressão, x é igual, e tenho aqui menos b, tal, toda a fórmula de Bhaskara, aonde eu vou encontrar a resposta substituindo os valores na minha equação aqui, na minha relação de Bhaskara, tá bom? Vamos então aqui. Quem é o meu A? Essa é a parte mais importante. Você não pode errar um sinal, não pode errar um número, porque senão, ao resolver a operação, vai dar problema. Você vai errar, tá certo? Repara, o A é quem está na frente do x2. Como aqui não tem ninguém, ele vai ser igual a 1. Quem é o meu B? O meu B, olha, aqui está a minha expressão, né? O B aqui, o A aqui. O meu B vale quem? Menos 14. Então, vou botar aqui o B vale menos 14. E quem é o meu C? O meu C, ó, aqui e aqui, comparando um com o outro, né? Ele vai ser igual a 45. Então, eu já tenho aqui os elementos para poder substituir na minha relação de Bhaskara e encontrar quanto vale as minhas raízes. Então, vamos pegar aqui. X é igual. Aqui eu vou colocar meu sinal de fração, menos, aqui ó, menos B, né? B menos 14. Ah, mas podia colocar aqui direto mais? Poderia. Estou fazendo bem pausado para que você entenda. Se você tem uma dificuldade, não fique falando, mas não era menos, que ficou mais aqui. Tá? Então vamos com calma aqui. Mais ou menos, agora eu vou colocar o que está dentro do radical. B ao quadrado, ó, menos 14 ao quadrado, menos 4, o A é 1 e o B é 45. Você vai dizer assim, mas por que você está colocando entre parênteses se o sinal é positivo? Sim, poderia botar direto. Só que eu quero que você adquira o hábito de colocar entre parênteses, porque para começar você está praticando isso aqui. Então a prática tem que ser sempre o mais exaustiva, para você fixar bastante. Segundo, se você começa a não colocar, pode ser que um dia você relaxe, mas era um menos ali, eu não coloquei e acabei errando a questão. Então, se você está começando, você tem alguma dificuldade, bota sempre entre parênteses. Depois, se você se sentir mais confiante, você então faz sem ele direto. Não tem problema. Sobre 2A. Aqui, 2A, a minha fórmula, né? A é 1, então aqui fica 2. Tá? 2 vezes 1 é 1. Vamos seguir aqui. X é igual. Agora sim, eu vou tirar menos com menos aqui, vai dar mais. Então, eu tenho 14 mais ou menos. Pessoal, menos 14 ao quadrado dá 196. E menos 4, que multiplica 45, vai dar menos 180. Isso aqui é a conta, não vou ficar fazendo conta porque não precisa, né? Você tem que fazer no seu rascunho lá, mas é uma conta bem tranquila, né? Por 2. Vamos seguir aqui. Aqui eu vou ter 14 mais ou menos 196 menos 180 vai dar 16. Então, aqui 16 sobre 2. Eu vou ter uma raiz primeira fazendo a soma e a outra com a diferença. Primeiro com a soma. Isso aqui, gente, a gente sabe que é 4, né? Raiz de 16 igual a 4. Então, eu vou ter 14, a primeira com positivo, mais 4 sobre 2. 14 mais 4 é 18. 18 por 2 vai dar 9. Tá? Minha primeira raiz. A minha segunda raiz vai ser com um menos. Então, eu vou ter 14 menos 4 sobre 2. 14 menos 4 é 10, sobre 2 vai dar 5. Então, essa é a maneira que você vai resolver uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Detalhe, sempre atente-se aos sinais, tá? Às vezes você erra um sinalzinho ali, troca o sinal, ou até na hora de você resolver a questão, e isso aí faz com que você acabe errando, tá? Então, é uma coisa que a gente fala que é simples de você entender, só que na hora o nervosismo
pessoa está preocupada com a prova, tal, não, acha que não vai passar e fica nervosa e acaba errando uma coisa que ela sabe fazer. Vamos seguir aqui em frente. Agora aqui eu vou ventilar esse tópico aqui, porque nós temos um roteiro, tá, que vai falar exclusivamente sobre faturação e produtos notáveis. Então aqui eu não vou me aprofundar muito. Só quero mostrar a vocês, nesse ponto aqui desse roteiro, que você também pode resolver uma equação de segundo grau pelo método de faturação. O que é isso? A gente viu que normalmente você pode fazer pela fórmula de Bhaskara. Só que algumas vezes a fórmula de Bhaskara ela se torna um tanto trabalhosa. Se tiver ali um número muito grande, vou ter que levar ao quadrado, tem uma raiz, tenho sobre 2a. E a gente sabe que prova, quanto mais uma prova de matemática, um dos fatores fundamentais para você ser aprovado, você conseguir aprovação, é você não perder tempo. De repente você sabe bem aquela matéria, mas perde tempo numa resolução, acaba não fazendo, ou fazendo errado. Então, quanto mais recursos você tiver à sua mão para resolver a questão, é melhor. Há mais chance de sucesso. Então, vamos ver aqui como é que funciona o método da fatoração, tá? Eu não vou ler agora aqui esse texto do roteiro, eu vou deixar para você ler com calma, tá? Mas em que ele consiste? Você vai ter uma equação, vamos pegar como base essa nossa equação aqui. E como é que você vai analisar essa equação? Você vai transformar essa expressão aqui num produto de dois termos, tá? Como eu falei, a gente vai ver depois no módulo sobre fatoração, como você faz isso, não só esse aqui, outros exemplos também, mas para que você entenda, tá? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou transformar em um produto de duas expressões, que vai ter que obedecer às seguintes regras, tá? O valor que está aqui na posição do C corresponde ao produto dos números que vão compor essa expressão, e aqui, no valor do B, eu vou ter que ter a soma. Nesse caso aqui, gente, o meu A vai ser sempre 1, tá? Posso ter expressões que vai ser 2, 3, 4, menos alguma coisa. Só que para esse tópico aqui de fatoração, a gente vai sempre trabalhar com A igual a 1, tá certo? As provas da Liberato não vêm cobrando fatoração quando aqui o A, né, ele é um valor que não seja 1. Então, a gente vai trabalhar nessa fatoração aqui com o A igual a 1, sempre. Vamos então pegar aqui essa expressão. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho que ter dois números aqui, tá, que somados sejam igual a 7 e que o produto seja igual a 12. Aí você começa a pensar assim, normalmente são números pequenos, né? Você pensa assim, poxa, o produto 12. Você sempre vai ter ali números inteiros, tá? Eles não vão, no caso da fatoração, trabalhar com frações, porque senão fica muito complicado para o aluno. Então, vamos pensar assim, 12 como produto. Eu posso ter 1 e 12. Só que 1 e 12, quando eu somo, não dá 7. Poxa, agora, né? Posso ter também 2 e 6. Só que 2 e 6, tudo bem, o produto dá 12, mas a soma dá 8. Pode ser. Aí você começa a avançar e você pensa, poxa, 3 e 4. Pô, 3 e 4 bate, porque 3 mais 4 vai dar 7, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, você encontrou que os números são 3 e 4, tá? Então, você vai escrever como essa expressão, x mais 3 e x mais 4. Repara que o mais 3 e o mais 4 não são as raízes, tá? Elas são as expressões que vão formar esse número aqui. Quando você faz aqui o produto, que a gente viu na última aula, da parte de expressão algébrica, você faz x aqui, vai dar x2, aqui vai dar 4x, aqui vai dar 3x, aqui vai dar 12. Então, quando você faz aqui a distributiva, você chega nessa expressão aqui. Então, você chegou aqui a essa expressão. Agora, observe o seguinte, eu tenho aqui um produto de duas expressões que esse produto tem que ser igual a zero. Quando que um produto é igual a zero? Quando um dos seus termos é igual a zero. Então, eu tenho aqui x mais 3 e x mais 4. Um deles, né, no caso aqui, como eu tenho, são dois termos, né, para cada um deles eu tenho que achar o valor que, substituindo aqui no x,
vai ser igual a zero. Então aqui, eu tenho que x mais 3 é igual a zero, logo x tem que ser igual a quem? A menos 3. É uma das raízes. E aqui, na segunda expressão, x mais 4 é igual a zero, eu tenho que o x é igual a menos 4. Então, encontrei aqui as raízes da equação pelo método da fatoração. Tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho aqui a expressão x ao quadrado menos x menos 30. Repara que aqui eu tinha números positivos, aqui eu tenho números negativos, né? Isso é muito importante que você observe os sinais, que é também outro ponto que a pessoa costuma errar quando vai fazer a fatoração. Vamos lá. Então, qual é a nossa missão aqui? É encontrar dois números. Isso aqui representa a minha soma. Quando eu falo soma, pode ser soma ou diferença, tá? E aqui o meu produto, a minha soma seja menos 1 e o meu produto seja menos 30. Então, é isso que eu tenho que achar. Aí você pensa assim, poxa, 30, né? Menos 30, 30, vamos trabalhar com produto. Eu posso ter 1,30, só que a diferença não vai dar 1. Eu posso ter 10 e 3. 10 e 3 o produto vai dar 30, mas a diferença vai dar 7. Então você começa, isso que eu estou dizendo que é importante. Com a prática, você vai bater o olho no número, você vai dizer, pô, só pode ser isso aqui, porque eu já fiz antes. Por isso que é importante a prática. Então você chega à conclusão, através de um raciocínio bem tranquilo, de que produto, para ser igual a 30, tem que ser 5 e 6. E a diferença, 5, 6 menos 5, vai dar 1. Mas o sinal, pô, não pode ser o 5 e o 6, porque tem um negativo ali. Como é que funciona isso aí? Repara o seguinte, a minha diferença não é negativa. Se a minha diferença é negativa, tá? E o meu produto é negativo, eu vou ter que ter números com sinais diferentes. Não se preocupa com isso, que isso vai ser abordado com mais detalhe na roteiro de fatoração. Mas entenda o seguinte, quando é que eu tenho um produto negativo? Quando eu tenho um número positivo e um número negativo. É aquela regrinha dos sinais, né? Mais com menos dá menos. Então, se eu sei que os números têm que ter sinais diferentes e que a soma é negativa, então, eu tenho que, e é 6 e 5, já achei. Quais são esses números? É menos 6 e 5, tá certo? Então, aqui, ó, menos 6 e 5. Quando eu faço aqui o produto do 5 com o 6, eu encontro menos 30. Quando eu faço aqui a distributiva, tá, para cá, eu vou também encontrar, daqui para cá, né, para cá e para cá também, eu vou encontrar essa expressão. Então, voltando aqui, encontrei como forma fatorada dessa expressão aqui, x mais 5 que multiplica x menos 6. E aquele mesmo raciocínio. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, nesse primeiro caso aqui, o meu x tem que ser quanto? Menos 5. Se eu colocar aqui menos 5 mais 5, vai dar zero. Encontrei a primeira raiz. E aqui, x menos 6, o x tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 6. Tá? Porque se eu colocar o 6 aqui, eu vou ter zero e o produto vai ser zero. Tá certo? Então, é assim que funciona. Agora eu vou falar com vocês sobre um tópico que também é muito importante você saber e que nós vamos trabalhar em cima deles, né? Eu coloquei bastante exercício, quero que vocês então resolvam. E quando começar, após o último roteiro, eu vou trazer bastante questões também sobre esse tópico aqui, porque às vezes você ganha uma questão, você sabe toda aquela matéria, mas você ganha no detalhe. Então vamos entender isso aqui. Ele fala sobre soma e produto das raízes. Tem uma equação normal, uma equação do segundo grau, e aí ele pede para você o seguinte, olha, eu quero que você me dê a soma das raízes, né? Eu quero que você me dê o produto das raízes. Quando ele pedir sempre a você uma questão, a soma ou produto, você não precisa resolver toda a equação. Você não precisa encontrar quem é a primeira raiz, quem é a segunda raiz e depois somar. Você pode fazer isso de uma maneira mais rápida, através da relação de soma e raiz. Então, temos aqui, olha, para a gente poder rever. A soma das raízes, x mais 1, é dada pela relação menos b sobre a, enquanto o produto é dado
sobre C sobre A. Ah, mas o que vem a ser isso aqui? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui para a gente poder ver melhor. Vamos pegar essa equação aqui, tá? Pessoal, se eu quisesse saber o produto das raízes dessa equação aqui, produto é C sobre A. Quem é o C aqui? O C é 12. Quem é o A? O A é 1. Então, o produto das raízes é 12. Tá? E quem é a minha soma das raízes? É menos B sobre A. Quem é o B? É 7, né? Então, fica menos 7 sobre 1. Vai dar menos 7. Tá? Repara que as minhas raízes são menos 3 e menos 4. Quando eu faço o produto, eu encontro 12. Tá? Menos com menos dá mais. E quando eu faço aqui a soma deles, olha, menos 3 menos 4, eu vou ter menos 7. Então, é esse noção que você tem que ter quando a gente fala de produto das raízes, tá? Produto de soma das raízes. Vai haver questões como já caiu da Liberato, né? Temos também alguns exemplos na folha de exercício, aonde ele não vai te pedir para que você encontre as raízes, porque normalmente a expressão vai ser muito grande. Se você for resolver a expressão, eu vou encontrar quem é a primeira raiz, quem é a segunda raiz, agora eu vou somar uma com a outra, agora eu vou multiplicar uma com a outra, você acaba que você vai perder muito tempo numa questão, quando, nesse caso aqui, é apenas uma aplicação de uma relação de soma das raízes e produto das raízes, tá bom? Não vou entrar muito agora nesse mérito aqui, tá? Porque isso aqui vai ser reforçado através de exercício. Vamos seguir aqui adiante, tá? E aqui coloquei apenas uma observação para que você fique atento, tá? Aquele caso que eu falei aqui, olha, você tem que identificar, pessoal, o que a questão está pedindo, tá? Nunca é demais reforçar, né, que a matemática, a gente costuma falar que a matemática é a ginástica que se pratica com o braço, né? Se você não praticar, não vai adiantar muito, tá? Então, as questões que eu coloquei na folha de exercício são fundamentais para você dar aquele primeiro input, aquele primeiro contato, poder resolver as questões e ficar sempre atento ao que está sendo pedido, porque de repente uma questão pode parecer muito complexa, mas quando você entende, você para analisar a questão, você acaba encontrando a maneira mais rápida e mais fácil de resolver. Então vamos aqui. Bem, então agora é aquela hora boa, né? Vamos resolver aqui duas questões que já caíram na prova da Liberato. Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Ele fala o seguinte nessa questão. Sejam x1 e x2 as raízes da equação. Temos essa equação aqui na tela. E ele fala o seguinte, olha, o x1 ele é uma raiz que tem um número, uma resposta, o número da raiz, né, o seu resultado, é maior do que x2. Por que isso é importante? Porque quando você identifica quem é maior, ele vai estar pedindo uma relação, uma operação entre elas. Se você faz a operação com o número oposto, né, você acaba encontrando um resultado diferente. Então ele fala que x1, deixa eu mudar aqui a caneta, que x1 é maior do que x2. Então vamos resolver aqui essa equação. Aqui eu tenho, repetir aqui minha expressão, ao quadrado igual menos 2x. Isso aqui multiplica x mais 3 sobre 2 menos 1. Tá? Como eu falei, a gente vai ter um roteiro falando sobre faturação e produtos notáveis. Então, essa expressão aqui eu vou resolver ela direto. Tá? É um produto notável, é o quadrado de uma soma, que como que ele é desenvolvido? Eu tenho x ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. Aqui o primeiro é x, o segundo é 1. Então, 2 vezes x vezes 1 vai dar 2x. Mais o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. Isso aqui vai ser igual.
Vou fazer aqui a distributiva. Tenho menos 2x que multiplica x, então fica menos 2x ao quadrado. Agora eu vou pegar isso aqui, o 2x, vou multiplicar com mais 3 meios. Repara o seguinte, menos aqui, aqui é mais e mais, então aqui também é sinal negativo. O 2 aqui, ele morre com o 2 aqui de baixo, então eu fico menos 3x. E aqui eu repito o menos 1, tá bom? Pessoal, eu agora vou pegar todo mundo aqui e vou jogar para a esquerda. Por quê? Para a gente cair naquela fórmula da equação de Bhaskara, né? Naquela relação de Bhaskara. Então, eu tenho aqui menos 2x2. Então, vou repetir primeiro aqui x2. Mais, aqui está com sinal de menos, ele vem para cá com sinal positivo. 2x2. Repetir aqui o mais 2x. Menos 3x passa para cá como mais 3x. Tá? Aqui eu tenho mais 1. Esse menos aqui passa para cá com sinal positivo, então fica mais 1. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá certo? Bem, vamos somar os termos semelhantes. Lembra disso aí? Termos semelhantes? É o que tem a mesma letra e o mesmo expoente. Tá? x2 mais 2x2, eu fico com 3x ao quadrado. Aqui eu tenho 2x mais 3x, vai dar 5x. E aqui eu tenho 1 mais 1, vai ser igual a 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? E agora, como é que eu vou resolver isso aqui? A gente caiu naquela situação de Bhaskara, né? Então, vou pegar aqui o meu A é igual a 3. O meu B é igual a 5. E o meu C é igual a 2. Tá certo? Bem, então vamos começar aqui. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. X é igual. Quem é o meu B? Meu B é 5, né? Então, menos 5. Vou botar aqui, é tudo positivo, né? Vou botar aqui em parênteses. Mais ou menos 5 ao quadrado menos 4. Quem é o meu A? O meu A é 3. E o meu B e o meu C é 2. Isso aqui sobre 2A. Quem é o A? O A é 3. Então, 2A fica 6. Vamos botar aqui do lado. X é igual a menos 5, mais ou menos. Agora, pessoal, repara o seguinte. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25. 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24. Então, eu tenho 25 menos 24. Isso aqui sobre 6. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Então, eu tenho x é igual a menos 5 mais ou menos 1 sobre 6. X é igual. A primeira aqui eu vou utilizar com o mais, tá? Então, menos 5 mais 1 sobre 6, isso aqui vai ser igual a menos 4/6, que é igual a menos 2/3. Agora vamos pegar aqui o meu x1, né? Minha primeira raiz. Quer dizer, eu não posso falar que é x1 porque eu não sei quem é maior. A minha segunda raiz vai ser menos 5 menos 1 sobre 6. Menos 6 sobre 6 é igual a menos 1. A questão é que você calcule o quê?
x1 menos x2 quando o x1 é maior. Quem é o número maior? É o menos 2/3 ou menos 1? Menos 2/3 vai dar menos 0,66. Então, esse aqui é o maior, tá? O menos 2/3 é maior que menos 1. Então, como é que fica a minha operação? Menos 2/3 menos 1, tá? Tenho menos 2/3 mais 1. Esse aqui eu posso escrever o mais 1, o mais, como 3/3, né? Em vez de tirar o mínimo, posso fazer direto. Então, encontrei como resposta 1/3, que dá aqui para a gente, como opção, a letra C. Letra E, melhor dizendo, né? Vamos agora para a próxima questão. A soma das idades de Alice e Aurora é 44 anos. Então, aqui são dados que a gente tem que atentar. A soma, né? Sabendo que Aurora é 1/3 da idade de Alice. Então, ele quer saber a diferença entre elas. Eu vou chamar a Alice de A, tá? E a Aurora eu vou chamar de R, para não confundir, porque os dois começam com A, né? Para não confundir aqui. Ele fala que a idade, a soma, né? Ele fala que A mais R é igual a quanto? A 44. E ele fala que a Aurora é 1/3 da idade de Alice. Então, a Aurora é igual a 1/3 de Alice. Eu posso também escrever da seguinte maneira. Esse 3 passa para cá multiplicando, posso falar que A é igual a 3R, ou seja, a idade da Alice é 3 vezes a de Aurora. Também posso colocar assim. Então, olha só, eu tenho aqui uma equação, posso pegar esse A aqui e substituir por 3R. Então, aqui eu tenho 3R mais R é igual a 44. 4R é igual a 44. R é igual a 44 sobre 4, que vai ser igual a 11. Então, encontrei que a Aurora tem 11, vou botar aqui a Aurora. E a Alice tem o triplo, né? Tem o triplo de Aurora, então tem 33. Tá bom? Ele quer saber a diferença. A diferença vai ser 33 menos 11, que vai ser igual a 22 anos. Entre elas, que dá para a gente como resposta a letra C. Tá bom, pessoal? Então, esse era o ponto que eu queria mostrar a vocês com relação a essa matéria. E a dica é aquela de sempre, né? Fazer exercício, não deixar de praticar. E fiquem ligados nos próximos roteiros. Vou pegar ainda questões, vou pegar ainda com vocês a parte de sistemas, fatoração, e são os 2 últimos roteiros da parte de álgebra, e daí em diante a gente vai ver geometria. Acabando a geometria, a gente vai então dar um reforço nas questões, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e te vejo no roteiro número 7. Até lá, um abraço, bons estudos e fica com Deus.